Fala galera, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Eu sou o Rafinha do canal do Rafinha FC, canal do YouTube, e viemos aqui hoje falar da rodada do meio de semana da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana. Na Libertadores jogou Palmeiras e o Corinthians, e na Sul-Americana jogou o São Paulo e o Santos, correto? Também vamos falar do Campeonato Paulista, que terá a quinta rodada aqui nesse final de semana, certo? E os destaques do programa hoje será a vitória do Palmeiras pela Libertadores em 5-0, onde o Palmeiras praticamente garantiu a primeira colocação geral da Libertadores, podendo decidir todos os jogos do mata-mata até a semifinal, caso o Palmeiras chegar em seus domínios no Allianz Parque. Já o Corinthians foi na Colômbia e empatou em 0-0 com o Deportivo Cali. Jogo esse que o Cássio pegou o pênalti e Fábio Santos também perdeu um. Já pela Copa Sul-Americana, o São Paulo fez um jogo horroroso contra o Everton do Chile, lá no estádio do Chile, né, do Everton. Empatou em 0-0 e se manteve numa boa situação, precisando apenas de 2 pontos para conseguir a classificação para a próxima fase da competição sul-americana. Já o Santos conseguiu uma vitória de 1-0 no final e manteve o sonho aceso de se manter vivo e se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Bem, meus amigos, vamos começando aí pedindo para vocês deixar o seu like e se inscrever no canal e também compartilhar com os amigos para dar uma moral aqui para esse carequinha que vos fala, tudo bem? Vamos começar com o Corinthians, que teve o jogo na terça-feira, na quarta-feira, no dia 4, né? Lá na Colômbia, um jogo onde o Corinthians até que se comportou muito bem. O Vitor Pereira entrou com alguma variação tática muito importante no time, sabia que ia sofrer uma pressão do time colombiano, mas conseguiu manter o 0-0 no placar. Cássio pegou um pênalti, o Fábio Santos perdeu um, só que o Cássio fez algumas boas defesas e também o Corinthians perdeu muitos gols que poderia ter saído de lá com um resultado melhor e praticamente assegurado pelo menos a segunda colocação do seu grupo, já que o Corinthians é líder, mas tem muito time atrás e o Corinthians só depende de si para se manter vivo e se classificar na Libertadores, já que vai pegar o Always Reds na Neoquímica Arena, vai pegar o Boca Juniors lá, né? Boca Juniors esses que teve uma polêmica, né, no jogo deles, um pênalti absurdo e os árbitros ganhando presentinhos da presidência do Boca Juniors. Isso aí é outro assunto, a gente falar depois, correto? O importante foi ver a disciplina tática que o Vitor Pereira está dando para esse time do Corinthians, mesclando a juventude com a experiência. Ele manteve Renato Augusto e o William na reserva, e isso deu a liberdade para o Mosquito sair jogando. Inclusive, eu já tinha falado algumas vezes e torno a repetir, esse moleque, Gustavo Mosquito, não pode ser reserva desse time do Corinthians. Ele precisa jogar, porque o Corinthians precisa dessa velocidade, dessa vitalidade que ele tem. Não sei em que posição o Vitor Pereira pode colocar ele para ele render o que ele sabe jogar, porque ele é um bom jogador. Mas ele tem que entrar jogando, não pode ser reserva de jeito nenhum nesse time do Corinthians, porque o Corinthians precisa de velocidade. Renato Augusto não tem mais essa vitalidade para aguentar o tempo todo de um jogo tão pegado como é o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores. O William também, tanto é que o Vitor Pereira falou na sua coletiva, no pós-jogo, quando alguém questionou ele o porquê do Renato Augusto e do William serem reservas, e ele explicou falando, abre aspas para o técnico do Corinthians, não posso perder o William por 2 ou 3 meses, porque ele não aguenta jogar 2 ou 3 jogos completos, então tem que ser intercalados mesmo, né? E o Renato Augusto, idem, são jogadores muito importantes que precisam ter um cuidado especial sim, e o Vitor Pereira está sabendo fazer isso com maestria no Corinthians, já que ele perdeu o Paulinho aí, que vinha jogando pouco, né, assim, jogava 45 minutos,
no outro jogo era reserva, estava nos minutos finais e assim por diante. Então, o Corinthians precisa ter essa mescla e o Gustavo Mosquito precisa ser titular sim no ataque, principalmente porque ele tem um bom arranque e tem a facilidade do drible que poucos jogadores ainda têm, né, no futebol brasileiro. E um fato negativo aí no jogo do Corinthians foi a lesão do lateral direito Fagner do Corinthians, já que ele é um jogador muito importante no esquema tático envolvendo o time do Corinthians. E a experiência dele também conta muito. Apesar de ele ser um jogador acima da média, ele é um jogador que às vezes ele abusa da violência. Às vezes não, ele abusa muito da violência e vai fazer muita falta se a lesão for constatada e for um pouco mais grave do que a gente imagina. Espero que não seja tão grave quanto a do Paulinho, que ele possa voltar o mais rápido possível e dar continuidade nesse trabalho do Corinthians na Libertadores, porque se o Corinthians perder o Fagner, que é peça fundamental nesse esquema do Corinthians, tanto defensivo quanto no ataque, o Corinthians vai sofrer para arrumar um substituto à altura. Rafael Ramos, que é o substituto à altura, não está inscrito na Libertadores. Então não podemos garantir que o Corinthians consiga suprir essa necessidade com o Lucas Piton jogando na direita, sendo que ele é lateral esquerdo, sendo que mesmo assim ele foi muito bem na partida contra o Deportivo Cali ao substituir o Fagner, correto? Bom, meus amigos, o Corinthians tem alguns jogadores aí que vai voltar de empréstimo agora no meio do ano, e eu gostaria até de falar com o meu amigo Léo Assis, e até mesmo o Barba do Futebol, sobre esses jogadores e o que eles acham da volta desses jogadores. São 6 aqui que eu vou citar os nomes. É o Bruno Mendes, o zagueiro que está no Internacional, Ramiro, volante, segundo volante ali, o meia, né, que jogou no Grêmio e hoje é jogador do Corinthians, está emprestado para o time do Emirados Árabes, Matheus Vital, do Panathinaikos da Grécia, Madison, Estrela de Portugal, joga no time amador lá de Portugal, e o Natan, que está no Racing de Ferrol da Espanha. Eu vou dar meu palpite aqui. Desses 3 aqui, o Bruno Mendes já foi citado pelo Vitor Pereira, que será aproveitado no elenco, mas o Ramiro e o Matheus Vital, eu daria uma oportunidade para esses 2 jogadores que já mostraram que tem qualidade e pode ajudar muito o time do Corinthians no decorrer do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e também da Libertadores, se o Corinthians se classificar e for passando de fase, correto? Já pelo Campeonato Brasileiro, meus amigos, o Corinthians entra em campo domingo, dia 8/5, às 18 horas, em Bragança Paulista contra o Bragantino. Não sabemos a escalação que o Vitor Pereira vai colocar, já que ele está mesclando muito o time e está fazendo rodízio para os jogadores não se quebrarem, não sofrerem lesão e ficarem fora dos gramados aí por muito tempo. E na quarta-feira, no dia 11/5, o Corinthians recebe a Portuguesa do Rio na Neoquímica Arena às 21h30. Jogo esse que deve ser transmitido pela TV Globo, já que os outros grandes de São Paulo vão jogar ou na quinta ou na quarta, 7h15 da noite. Bom, meus amigos, do Corinthians por enquanto é só. Vamos torcer aí para o Fagner não ter uma lesão muito grave e que ele se recupere e volte aos gramados o mais rápido possível, porque o campeonato já está muito apertado e muito enxuto para os times perderem mais jogadores por lesão, contusão, ou seja lá qual for a causa do jogador não entrar em campo, né? Eu espero que nenhum time do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana, venha ter baixas, já que os times já estão com o elenco muito enxuto, certo? Eu vou dar uma pausa aqui para daqui a pouco falar do Palmeiras, mas não se esqueçam, meus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos e principalmente deixa um comentário lá se está gostando da gente, deixe os seus palpites para o jogo do Corinthians e Bragantino, assim diante, né? O que vocês acham dessa lista aqui que eu passei do Bruno Mendes, do Ramiro,
Matheus Vital, Madison e do Natan, que estão voltando de empréstimo para o Corinthians no meio do ano, tá bom? Deixe os seus palpites, deixe as suas opiniões aí. Interaja aqui com esse carequinha que eu respondo um por um assim que for possível, tá bom? Já voltamos para falar mais de futebol, tá bom? Bom, meus amigos, voltamos para falar do Palmeiras, que vem dando um show na Taça Libertadores de América, correto? Mas antes de falar do Verdão, do time sensação aí do continente sul-americano, deixe o seu like, se inscreva no canal, dê essa moral para esse carequinha que vos fala, correto? Meus amigos, o Palmeiras ganhou de 5-0 do Independiente Petroleiro lá no campo dos caras. Lá na Bolívia, lá naquela altitude lá. O Palmeiras entrou lá, não sentiu a altitude, não sentiu pressão nenhuma e meteu mais uma goleada no tal do Independiente Petroleiro. Foi 5-0 com 3 gols do Veiga, um do Navarro e um do Murilo. Um dos gols do Veiga foi um filme pornográfico, né? Foi um golaço. Uma pancada de fora da área lá, que deveria passar no X-Vídeo esse filme, né? De tão bonito que foi. É um gol muito bonito do Rafael Veiga, que vem jogando muita bola e todo mundo fica pedindo o Veiga na seleção. Mas deixa o Veiga no Palmeiras aí, porque ir para a seleção também hoje, para não jogar, deixa ele parado ali, que ali ele vai jogar e vai jogar bem. O Palmeiras está dando uma verdadeira aula dentro e fora de campo, de administração, condução técnica, o que o Abel Ferreira está fazendo nesse elenco do Palmeiras, não deixando os caras perder o foco. Todo mundo falou, agora já ganhou tudo, não vai ter mais forças para ganhar mais nada. Muito pelo contrário, quem não está no foco, o Abel está tirando e só está ficando quem está no foco. O Wesley perdeu espaço, o menino perdeu espaço, mas parece que está tentando voltar aí. O Abel Ferreira está dando uma oportunidade para ele novamente. Vamos ver o que acontece com esse garoto que tem muito potencial e pode dar muitos lucros dentro e fora de campo para o Palmeiras. O Palmeiras não tomou conta do Independiente Petroleiro e logo com 20 minutos já estava 2-0, placar bem resolvido. O Cristaldo lá deu uma cotovelada não, né? Acho que o juiz exagerou um pouquinho no cartão. Poderia ser um amarelo, porque ele não mirou assim para dar a cotovelada, né? Mas sai a regra agora também está muito exigente por causa desses lances que o pessoal vai com o braço aberto assim. Então o juiz preferiu dar o vermelho. Mas também eu acho que o Cristaldo mais saiu porque ele queria ver o jogo do Palmeiras do lado de fora, né? Já que ele é tão palmeirense assim, né? Debochou do São Paulo aí na final do Campeonato Paulista. E o Palmeiras chegou a uma marca expressiva nessa competição de 20 gols no grupo na fase de grupos, podendo superar o River Plate, que chegou a fazer 21 gols na fase de grupos. Já no jogo, o Palmeiras não tomou conta do Independiente Petroleiro, jogou o verdadeiro futebol, não deu pontapé, não jogou ficando fazendo firula, fez os gols quando tinha que fazer, aproveitou a fragilidade do adversário, fez saldo de gols e praticamente garantiu a primeira colocação geral da fase de grupos, podendo ir até a semifinal, jogando em seus domínios no Allianz Parque. Por que eu falo que isso praticamente aconteceu? Porque agora o Palmeiras vai ter um Emelec em casa, que é outro time fraco, que o Palmeiras vai sentar a borrachada neles, vai meter uns 4, 5 gols também. O River Plate vai dar tropeçou, né? Foi 2-2 e o Flamengo também tropeçou. Então eu acredito que o Palmeiras não vai nem empatar com esses times que vai jogar ainda. Vai sim passar por cima sem o menor trabalho. O próximo jogo do Palmeiras pela Libertadores é contra o Emelec. E o outro é o Deportivo Táchira. Qual que é a possibilidade do Palmeiras perder ponto para um desses dois times? Acontece, futebol tudo acontece. Mas praticamente o Palmeiras garante a primeira colocação geral e vai passar essa marca do River Plate aí
E vai ser difícil de outro time superar, porque é capaz do Palmeiras chegar aí, pegando esses dois times aí, nos 30, 28 a 30 gols. Porque vai meter goleada nesses caras aí com uma tranquilidade enorme, certo? Já pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai enfrentar domingo o Fluminense do Fernando Diniz. Palmeiras e Fluminense, que vai ser no Allianz Parque às 16 horas, dia 8/5. Provavelmente é o jogo da TV, porque os outros jogos são tudo em horários diferentes aí, né? E depois o Palmeiras enfrenta pela Copa do Brasil a Juazeirense. Vai ser em Londrina esse jogo. E o Palmeiras provavelmente deve ir com o time reserva aqui, porque com o time reserva, o time titular, o Palmeiras vai passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Já no Brasileiro, o Abel Ferreira vai colocar força máxima, porque ele jogou na terça-feira e tá tendo a semana livre para treinar e descansar os jogadores. E vai tentar recuperação no Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras está um pouco atrás do líder Corinthians, que também está na liderança por enquanto. Daqui a pouco tudo volta ao normal. Atlético Mineiro e Palmeiras estão lá em cima e os demais vai brigar ali por vaga na Libertadores. Tudo bem? Dito isso, do Palmeiras estamos encerrando por aqui. E meus amigos, não se esqueçam, hein? Se inscreva no canal, olha o joinha, compartilha naquela setinha assim, ó, compartilha para os amiguinhos, dá moral pro carequinha que vos fala, tá certo? Tamo junto, meus amigos. Já voltamos para falar do jogo do sono entre Everton e... deu sono só de falar São Paulo Futebol Clube. Meu time, mas tá dando um sono lascado. Obrigado, gente. Já volto. Meus amigos, voltamos para falar do São Paulo, que jogou ontem contra o Everton do Chile, lá no Chile. Viajou lá pro Chile. Foi lá para passear, né? Porque jogar não jogou nada. São Paulo foi muito mal na partida. O Everton do Chile, que mostrou aqui no Morumbi ser um time amador, muito fraco, não conseguiu aqui nada com nada, não mostrou nada, e conseguiu bater de frente com o São Paulo, que muita gente colocou, o time reserva. Mas o time reserva que tem Jandrei, Miranda, Léo, o Reinaldo, Patrick, Rigoni, Luciano, não pode ser considerado tão reserva assim, né? E um do destaque negativo desse jogo é o bigodão lá, o Gabriel Neves, que é a torcida do São Paulo, né? Eu sou São Paulino, posso falar com propriedade que eu vejo muito isso nas redes sociais, principalmente no Twitter. A choradeira é porque esse cara não joga. Ele não joga porque ele é ruim de bola. Ele é muito fraco tecnicamente, taticamente, ele não acrescenta nada para o time. O São Paulo conseguiu tomar pressão uma boa parte do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, de um time fraquíssimo. Patrick não jogou nada, a bola mal chegou para o Luciano no ataque, não tinha armação nenhuma esse time, criatividade zero. O Reinaldo entrou dormindo também no jogo. Ele, em 2 lances, quase complicou a vida do São Paulo. Ele estava andando em campo. O Miranda também foi um destaque positivo aí. Conseguiu barrar algumas boas avançadas do time do Everton. O Jandrei, que foi o melhor em campo, pegou pelo menos 3 bolas, que em outras épocas, se fosse o Volpi e tomasse o gol, a gente estaria aqui descendo a linha no Volpi, e também nas redes sociais estariam detonando o goleiro do São Paulo, certo? Sendo que o Thiago Volpi, gente, ele veio do México. Quando ele chegou no São Paulo, ele chegou aclamado pela torcida, pedido pela torcida. Tinha vídeos dele pegando tudo nas redes sociais, né? E quando chegou no São Paulo, começou a ter que bem. São Paulo, assim que comprou o passe dele, ele parou de pegar
bem e começou a tomar gols, que a gente começou a questionar a qualidade do Volpi. Aí veio o Jandrei, que também chegou. Pô, agora o São Paulo arrumou um goleiro. Começou bem, fazendo boas partidas, e depois começou a tomar gols, que a gente começou a duvidar da qualidade dele. Outro ponto negativo nesse jogo é o tal do Igor Vinícius, que eu acho que ele já está no São Paulo há uns 3, 4 anos. E até hoje eu não sei o que ele faz lá, porque é um lateral muito fraco, não apoia, não defende, não sabe cruzar, não faz um lance de profundidade, assim, não abre espaço, não faz uma triangulação. É um jogador assim que não dá para ser reserva do São Paulo. E olha que ele já veio de times grandes, né? Tem bom empresário, consegue bons clubes aí para jogar no cenário nacional. Falando um pouquinho do jogo, o time do Everton conseguiu dominar o time do São Paulo em boa parte do jogo, mostrando para o São Paulino e para o técnico Rogério Ceni que o São Paulo tem um bom time de 1 a 11, porém a reposição ainda é fraca. O Rigoni, que todo mundo questiona por que ele não é titular, porque ele não é titular. Gente, vamos lá. O Rigoni teve uma boa temporada no Independiente da Argentina, certo? Quando ele jogava com o Benítez lá, naquela semifinal contra a Chapecoense, inclusive ele perdeu um dos pênaltis na decisão. Ele fez, acho que foi 13 gols naquela temporada e uma assistência. No São Paulo, no ano passado, foi a temporada dele acima da curva. Então, gente, não espera nada demais desse Rigoni também. Ele se mostrou ser um bom jogador naquele esquema tático que o Crespo implantou para ele jogar. E ele se destacou com bons chutes, bons dribles. Porém, em todos os times que ele foi depois, ele mostrou a mesma deficiência técnica. Não conseguia desenvolver. Então, não vamos esperar muita coisa desse Rigoni. Ah, mas não pode trocar por qualquer um. O problema é que não é qualquer um. A gente não pode pensar que vai vir qualquer um. Se tiver uma possibilidade de trocar esse Rigoni por outro jogador, tem que trocar sim, certo? Até porque ele é um jogador que está dando sono. Ele perde bolas, não fecha espaços, não está mais arriscando chutes. Não sei o que aconteceu. Se ele sente falta do Crespo, ele que vai jogar com o Crespo. Liga lá para o Crespo e pede para ir para o time do Crespo, né? Já que o Crespo conseguiu um contrato aí, está treinando um time ali nos Emirados Árabes. Vai lá, tenta a sorte, né? Mas é muito fácil esses jogadores queridinhos por parte da torcida ficar ali no banco de reserva. O Luciano, coitado, ontem estava armando e tentando finalizar, porque ninguém tocava a bola correta para ele, não criava uma jogada. O Jandrei, porra, toda hora a bola ia lá, o cara tinha que se esforçar para pegar. Ontem ele fez uma bela partida, foi escolhido o melhor em campo. Se ele tomasse um gol, hoje estava todo mundo descendo a lenha nele. Desde ontem, quer dizer, né? Estavam descendo a porrada no jogador. Como, esse jogador não presta, tem que vir um outro goleiro. Porra, o cara pega um monte de bola milagrosa. Uma que ele toma gol, o cara já não presta. Ele não é o melhor goleiro do mundo, mas também não é esse lixo que todo mundo está dizendo na internet, aí nas redes sociais. Então, tem que parar com esse negócio aí de endeusar jogador só porque fez uma boa temporada de 6 meses e depois sumiu. Jogadores assim tem um monte aí, já tanto no Brasil quanto na Europa. Aí vão para a Europa e voltam para cá para ganhar milhões. Milhões, não é para ganhar 250 pau, não. É para ganhar 1,5 milhão com luvas e outras coisas que fogem do nosso conhecimento, que quando a gente vai ver o buraco é muito maior do que esse. O time do São Paulo é um time desequilibrado tecnicamente, é um time muito bom, mas desequilibrado. Precisa sim de mais umas 2 peças ali para fazer esse time encaixar e começar a dar liga, porque do jeito que tá, minha gente, se o São Paulo perder, por exemplo, hoje, se o São Paulo perder o Igor Gomes, que não é esse jogador todo, quem vai entrar no lugar dele? Não tem quem entre. Esse Nicão aí, eu até gostei da contratação dele, mas é um jogador que não joga. E quando joga, não faz nada e agora está machucado, está lesionado. Então,
é um conjunto de erros que vem se acumulando por muito tempo no São Paulo. E isso precisa ser arrumado, porque senão não vai ter como o São Paulo chegar em competição nenhuma e vai tomar sufoco em todas as competições que vier a vir jogar, correto? Já pelo Campeonato Brasileiro, nesse final de semana o São Paulo vai a Fortaleza jogar contra o time da casa. O Fortaleza vai ser no domingo, dia 8 do 5, às 19 horas. E na quinta-feira, dia 12 do 5, São Paulo recebe o Juventude em Barueri, já que no Morumbi, na sexta-feira, vai ter um showzinho de rock. Vai ter lá o heavy metal, como é que chama lá? O Sepultura, sei lá como é que é o nome da banda de rock, que eu não entendo nada de rock. Meu negócio é um sertanejinho, um sambinha e um futebol. E a cervejinha que não pode esquecer também, né? Eu até peguei um travesseiro aqui, minha gente, porque assim, ó, se me der sono para falar do São Paulo, eu já deito e durmo, porque eu ultimamente ver jogo do São Paulo tá uma tristeza. Já foi uma moleza, como o Milton Neves falava, né? Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Hoje, torcer para o São Paulo é uma grande incerteza, porque faz 4 meses bom, que nem foi o Campeonato Paulista, e depois vem um choque de realidade. Quando vem o Campeonato Brasileiro, escancara como o São Paulo é um time frágil, como o São Paulo não tem uma estrutura ainda definida para seguir forte em competições como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo uma competição sul-americana. Se bem que a Sul-Americana está indo bem, porque esses times aí são de uma prateleira muito abaixo do que o São Paulo ainda está, certo? Porque se esses times subir um pouquinho, já complica um pouco a situação do São Paulo, correto? Bom, minha gente, agora a gente vai falar do Santos. Já volto para falar do Santos, mas antes, likezinho, se inscreva aí, e ó, o joinha, o likezinho, e compartilhe aí para os amigos aí, dá essa moral para esse carequinha que eu vou falar, beleza? Daqui a pouco a gente volta para falar do time da Vila Belmiro do Santos, que com o time reserva do reserva ontem conseguiu um ótimo resultado e manteve o sonho de se manter na Copa Sul-Americana e até arriscar uma vaga para a próxima fase, correto? Guarde aí que já voltamos para falar do Santos, minha gente. Minha gente, voltamos para falar do Santos, que jogou ontem contra a Universidade do Chile. Lá no Chile também, viu? Foi lá também. Foi um jogo muito difícil de se ver. Tão sonolento, tão horroroso quanto o do São Paulo. Porém, o do Santos ainda teve um golzinho no último minuto do menino Juan, que aos 90 minutos do segundo tempo, já quase ali fechando a cortina, né? O cara do placar já estava até tirando da tomada ali para... não vai mais alterar em nada. Quando ele pensou em colocar a mão na tomada e puxar, gol do Santos. Gol do Juan, 1-0 Santos. E o Santos se manteve firme na competição sul-americana e manteve o sonho de se classificar para a próxima fase. Não é uma tarefa fácil, mas também, vendo o nível da competição, é bem possível que isso possa acontecer. E o Santos ainda teve um adendo nesse jogo. Os titulares ficaram em São Paulo treinando, mantendo a forma física e se recuperando de alguns desgastes físicos, né? Já que o Santos tem um time muito enxuto e bem limitado. Foi a apresentação de alguns garotos que se apresentou bem e provavelmente vão ganhar mais espaço com o treinador Fabian Bustos. Esse Juan, por exemplo, ele até a hora que eu estava ouvindo o jogo na Energia em campo, ele estava indo muito bem assim, porém ele vinha recebendo algumas críticas porque a empolgação do moleque, né, de dar um toque a mais na bola, estava atrapalhando ele no desenvolvimento da partida. O Santos é um time que não aspira muitas coisas assim em nenhuma das competições que compete, né? Nem a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana e nem o Campeonato Brasileiro. Porém, o importante para o Santos é ir o quanto mais longe for, melhor, porque aí entra a parte financeira. Ser eliminado agora não vai fazer muita diferença, mas, porém, se
se for passando, a diretoria agradece e vai entrando aquele din-dinzinho que vai dando aquele alívio nos meses para garantir um bom ano no próximo para o Santos. Ricardo Goulart, que foi um jogador aí que semana passada deu o que falar, reclamando que ele é meia, e Fabian Bustos já deixou bem claro que o Santos não vai ter esse meia armador como o Ricardo Goulart gosta de jogar. E outra notícia que saiu do Santos hoje é que Carlos Sanches e Santos estão em negociação para uma rescisão amigável, já que o jogador já percebeu que não tem mais condições de jogar bola, sendo que ele veio de uma cirurgia, depois teve que se refazer, né, já que a cirurgia não tinha sido bem feita, e isso pôs fim a uma carreira de um jogador tão talentoso quanto esse Carlos Sanches, que é um jogador uruguaio de uma qualidade diferenciada, que se tivesse inteiro poderia fazer uma diferença enorme nesse time do Santos, certo? O Santos vai voltar a campo domingo às 18 horas, dia 8/5, domingo contra o Cuiabá na Vila Belmiro, e depois vai jogar contra o Coritiba pela Copa do Brasil na Vila Belmiro, dia 12/5, às 9h30 da noite. Jogo esse que está recheado de polêmica, já que nos últimos 2 jogos entre Santos e Coritiba ocorreram 2 erros crassos de arbitragem, né? E o Santos reclamou muito também da última partida contra o São Paulo, principalmente do gol do São Paulo, do pênalti marcado para o São Paulo em um lance que o lateral foi para o São Paulo. Já foi provado isso diversas vezes, tanto por imagens quanto pelo VAR e pelo quarto árbitro. Porém, o Santos reclama do outro pênalti que teve lá em cima do menino lá que foi agarrado. Eu esqueci o nome do moleque. O Santos muda tanto de jogador assim que a gente não sabe quem é o que sofre o pênalti. É muita informação, você tem que acompanhar o Santos muito de perto para estar decorando o nome de todos os jogadores do Santos, que é muito difícil acompanhar todos os jogos e todos os clubes, sendo que tem muitos jogos um em cima do outro, e os times estão mudando muito de um jogo para o outro, assim. Então, hoje em dia, você não consegue mais decorar o time de 1 a 11, certo? Eu vi uma informação também nas rádios aí, que tem muitos jogadores insatisfeitos com o método de treinamento do esquema tático que o Fabian Bustos colocou para o Santos jogar. Porém, esses jogadores que estão reclamando do Santos, será que esses jogadores estão entregando tudo que o treinador está pedindo? Será que eles têm qualidade para jogar de outra forma? Ou o Fabian Bustos não entende nada de futebol e esses jogadores entendem? Porque é o seguinte, o cara está conseguindo tirar leite de pedra, mantendo o Santos vivo em todas as competições, mantendo o Santos numa boa colocação do Campeonato Brasileiro. E por que essa briguinha dos jogadores ficar jogando para a mídia, ficar conversando com o repórter, para repórter ficar falando assim, uma fonte minha falou isso, a fonte falou aquilo. Jogador é pago para jogar, não para ficar dando entrevista e nem para ficar mandando WhatsApp para amiguinho setorista para falar de clima ruim dentro do clube. Até que fale ao contrário, no Santos as contas estão em dia, os jogadores estão recebendo. Cabe os jogadores obedecer ao seu treinador e correr por eles, porque tá um mimimi muito chato dentro do campo, de jogadores toda hora tendo que queimar treinador porque não gostou do método de treinamento. Foi assim no São Paulo com o Crespo, foi assim com o Rogério Ceni no Flamengo e no Cruzeiro, foi assim com o Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, foi assim com o Corinthians, né, no início do Vitor Pereira, até que a diretoria bateu o pé e acalmou os jogadores, que não estavam gostando muito do método de treinamento dele, já que o time do Corinthians tem uma idade elevada, e agora está ocorrendo com o Santos. Isso não pode acontecer. A diretoria tem que descer. O Edu Dracena aí, que esbravejou aí segunda-feira no pós-jogo São Paulo e Santos, tem que descer lá e conversar com esses caras.
treinador é esse e vocês vão jogar. E se não tiver satisfeito, encostar o cara. Tem outros jogadores aí pedindo passagem. Então esses jogadores estão fazendo panelinha para derrubar o treinador, vai prejudicar o clube. Não tem que prejudicar mais o clube. Os jogadores têm que ser punidos. E o que faz o jogador ser punido? Ele sentir no bolso, ele ser encostado. Deixa esse jogador um mês encostado. Ah, quero jogar. Você vai jogar? O treinador é esse, o esquema tático dele é esse. Você vai se encaixar? Vai treinar, vai ficar caladinho? Então, é isso e bola para frente, correto? Bom, minha gente, do Santos, vamos ficar por aqui também do Santos. E na próxima semana a gente volta com mais jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só que antes de encerrar, eu quero falar uma coisa sobre o Jorge Judas, mais conhecido como Jorge Jesus. Esse vagabundo que pediu... Vagabundo não, né? Esse pilantra, safado, que veio aqui se oferecer para o Flamengo com Paulo Souza, empregado. Já imaginou se o Flamengo toma uma piaba do Botafogo domingo? O que a torcida do Flamengo vai começar a encher o saco para o Paulo Souza ser demitido, para esse pilantra, vagabundo, voltar para o Flamengo? Isso é coisa de mau caráter. Todo mundo sabe que isso acontece, mas dar entrevista e falar abertamente, como ele fez lá com o Renato Maurício Prado, isso é coisa de sem vergonha. Isso não pode acontecer mais não, minha gente. A internet está aí para desmascarar esse tipo de gente, esse tipo de treinador, esse tipo de profissional. Se eu fosse o Paulo Souza e os outros treinadores, eu jamais queria ter um amigo como esse cara chamado Jorge Judas Jesus. Esse aí tá mais para Judas do que para Jesus. Safado, vagabundo. Respeita quem tá trabalhando, seu safado, certo? Isso aí foi pro Jorge Jesus, que tá tentando passar rasteira no compatriota, no companheiro de trabalho. Isso é coisa de pilantra, viu? Fica esperto, viu, Jorge Jesus? Sua hora vai chegar. Você vai ser um técnico medíocre esquecido aí futuramente. E tomara que você volte pro Flamengo e você coloque o Flamengo na merda para você ver se você vai ser queridinho da torcida do Flamengo. Aí você vai pedir para sair. Aí você vai pedir emprego para onde? Aguarde, Jorge Jesus. O seu mau caratismo vai te levar pro buraco ainda. Vai deixar você na pior. Aí no Flamengo ainda. A torcida do Flamengo, que hoje te endeusa, vai te colocar contra a parede ainda. Você vai ver, Jorge Jesus. Espera que você vai ver. A sua hora está para chegar e você vai ser desmascarado. Você não é tudo isso, não. Você teve um ano excelente com um time acima da média, enquanto os outros estavam se estruturando. Agora não é só o Flamengo que está estruturado, não. Muito respeito com o Paulo Souza que está trabalhando lá, viu? Seu mau caráter, mau amigo e mau profissional. Tá certo? Bom, meus amigos, eu sou o Rafinha, do canal do Rafinha. Peço mais uma vez encarecidamente, deixa o seu like, se inscreva no canal, ó o joinha, tem um joinha lá, deixa o joinha assim, ó. O joinha tá assim, você clica naquele joinha, beleza? Tem uma setinha assim, ó, que ali você vai compartilhar com os amigos. Aí você vai pros amigos, esse é um amigo meu, é o Rafinha Carequinha. Ele é meio doido, fala umas coisas assim que eu não concordo, mas ele é gente boa. Dá essa moral pra esse carequinha. Segue lá, se inscreve, deixa o seu like, comenta aí se seu time vai ganhar ou não. Deixa o placar lá. Eu respondo lá se seu time vai ganhar ou não. Tá certo? E fiquem com Deus. Forte abraço. E se for beber hoje, hoje é sextou, meus amigos, sextou. Se sextou, sextou. Manda um zap. Não me liga não, manda um zap. Tô chegando. Se mandar o zap, eu tô chegando. Eu falei que nem ia beber hoje. Mas se me convidar direitinho, até que eu vou, viu? Tá frio, mas eu vou. Coloca a capota. Aqui também tem uma capotinha aqui para proteger a careca. E eu vou até vocês aí, meus amigos, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. E um excelente final de semana a todos. E vamos torcer com a consciência tranquila, hein? Sem agressão, sem briga, minha gente. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Terça-feira tem mais, hein? Não se esqueça que terça-feira eu estou de volta. Forte abraço, fiquem com Deus.